Olá pessoal, bem-vindo a mais um Literatos. Nesse vídeo nós vamos ter uma indicação de um livro de filosofia, ao mesmo tempo que é uma indicação, é um review. Então nós vamos estar fazendo não só essa indicação, mas vamos falar da característica, falar daquilo que é de bom ou de ruim, os pontos positivos e negativos deste livro. E nesse sentido vamos estar aqui falando do livro Direita e Esquerda do Norberto Bobbio, Razões e Significados de uma Distinção Política. Inevitavelmente nos dias de hoje, se você vê nas redes sociais, principalmente na plataforma aqui do YouTube, as discussões políticas, e principalmente sobre a questão de direita e esquerda, é muito relevante. Surgem muitas discussões de qual seria essa distinção e da defesa de teses a favor e contra uma determinada visão política ou outra. E este livro do Norberto Bobbio, ele foi escrito em 1994, ganhou uma edição, uma tradução no ano posterior, em 95, e a despeito do tempo que passou, eu acredito que este livro seja ainda muito interessante para que nós possamos entender essa distinção. Mas quando a gente fala de direita e esquerda a partir deste livro do Bobbio, que é um filósofo político muito conhecido, italiano, muito conhecido, e que já tem também vários outros títulos publicados em português, essa discussão ela está muito atrelada também ao ambiente que o Bobbio vive da Itália, muito embora não se restrinja à discussão desse ambiente italiano. E é uma discussão recente, se você pega que esse livro foi escrito logo após a queda do Muro de Berlim, que significou de uma maneira pontual a derrocada do socialismo. E é um livro que é uma coleção de ensaios, do qual eu vou destacar aqui três características principais da abordagem desse livro. Primeiro, a primeira coisa que eu poderia pontuar é que, para Bobbio, a discussão entre o que significa direita e esquerda ainda é atual. Por quê? Porque existem pessoas que se autodenominam de direita e de esquerda. Apesar de existir pessoas e também espectros políticos que a gente poderia falar do centro, ou pessoas que de alguma forma se isentam de uma categorização política. Por outro lado, uma outra característica interessante desse livro e da discussão que Bobbio levanta é que quando a gente pensa em direita e esquerda, a gente sempre fala a partir de uma perspectiva do ambiente democrático e não de regimes de exceção, de ditaduras ou coisas desse tipo. Isso não significa dizer que não existam regimes de extrema direita e regimes de extrema esquerda. Óbvio, se a gente pensa, por exemplo, a China, a própria Venezuela, Cuba, se você pensa até o próprio regime militar brasileiro, você tem aí regimes de extrema esquerda e extrema direita, na medida que nós estamos falando de estados de exceção. Então eles vão se caracterizar pelo viés partido do qual
partidário do qual ele se autodenomina, muito embora seja regime de exceção. Mas, independente disso, Bob vai dizer que, olha, quando a gente fala de distinção de direita e esquerda, a gente tem que falar, se a gente está falando de discussão, de uma possível discussão, a gente está falando do ambiente democrático, ou seja, de que no ambiente democrático é possível de falar de direita e esquerda. E a outra característica, e talvez que seja a principal característica do livro, é justamente a distinção entre direita e esquerda. Qual seria a distinção crucial, fundamental, essencial daquilo que a gente pode dizer de direita e esquerda? Muito embora isso não significa que esta definição tenha essa restrição, ou que direita e esquerda não possa ser algo mais amplo do que essa distinção fundamental do qual ele define. Para ele, o que diferencia essencialmente quem é de direita, ou quem se autodenomina de direita, quem se autodenomina de esquerda, é que para quem se autodenomina de esquerda, ou a visão política de esquerda, seria aquele no qual a igualdade seria um elemento mais, fundamental ou mais importante do que a liberdade. E para a direita, o valor mais importante e mais fundamental seria a liberdade. Então, quem se autodenomina de direita, ou quem defende a visão política de direita, valoriza muito mais o ideal de liberdade e, por conseguinte, a desigualdade. E quem tem um espectro político de esquerda seria aquele que, para ele, o valor fundamental seria a igualdade e a exceção seria a liberdade ou a desigualdade. E nesse sentido, quando a gente fala de desigualdade, não significa que a direita defenda a desigualdade de uma maneira jurídica. Na verdade, ambos os espectros defendem a igualdade. Muito embora a visão política, a visão de igualdade, filosófica de igualdade da direita seria a igualdade perante a lei. E para a esquerda, a igualdade perante a lei não seria suficiente. Nesse sentido, Bobbio também não só vai definir, mas vai discutir também as dificuldades de cada visão política. Ele também procura entender de que até a esquerda, que defende a igualdade como um valor fundamental, não defende a igualdade de uma maneira total, mas coloca a igualdade como ideal e que sempre tem que ser buscado, e que a garantia de direito seria a garantia de um mínimo de igualdade. Isso significa que todo mundo vai ganhar a mesma coisa, todo mundo tem os mesmos talentos. Quer dizer, para ele, a esquerda, pensada no âmbito democrático, não defenderia isso. Mas a direita pensa que não só a desigualdade, no sentido até mesmo de sermos diferentes uns dos outros, termos qualidades, defeitos, características diferentes, seria aquilo que é mais de fundamental na vida humana. E é isso que torna, de algum modo, a vida em sociedade, a vida política e até mesmo a prosperidade econômica uma coisa tão boa, porque você vai ter pessoas de alguma forma desiguais, ou que talvez, na perspectiva da direita, se esforçam mais, ou
se atrelam mais à questão do mérito, e por isso que também, economicamente, a vida política, a vida econômica, ela tem um desenvolvimento maior. Então, essencialmente e fundamentalmente seria isso. Aqui você não vai encontrar uma discussão, até mesmo pelo tamanho do livro, que é pouco mais de 180 páginas, discussões mais aprofundadas no campo da economia, e várias outras discussões que merecem algo mais abrangente. É justamente um livro introdutório para você entender qual seria a real distinção entre essas duas visões do mundo, visão política. Nós sabemos que quando a gente, por exemplo, vai para aquilo que se autodenomina de direita, a gente também tem suas ramificações. Você tem o anarcocapitalismo, que não é necessariamente uma visão de direita, porque é uma visão apolítica, mas se a gente colocar de uma maneira pontual, se alia mais à direita. Você tem o anarcocomunismo, que seria uma visão de extrema esquerda. Você tem uma visão um pouco mais libertária, que se alia mais à direita. Você tem até pensamentos liberais que, de alguma forma, não excluem uma certa colocação de mecanismos de diminuição de desigualdade. Você tem ainda no espectro liberal esse pensamento. Você tem esse elemento libertário, que seria uma visão de interferência mínima do Estado na vida das pessoas. Você tem Ayn Rand, que ainda é um pouco mais libertária do que boa parte dos liberais. E isso não exclui o fato de que alguns liberais, eles entendem que, apesar de uma ideia de um Estado mínimo, isso não significa que você não vai ter intervenções sociais, econômicas para a diminuição da pobreza. Até mesmo porque, se você for olhar, por exemplo, economistas como Milton Friedman, a visão, por exemplo, do projeto daquilo que a gente entende aqui como Bolsa Escola ou Bolsa Família, veio de uma visão de um liberal e não da visão de alguém que seria de esquerda. Então, quando a gente pensa, nós temos um filósofo italiano que ele conseguiu pelo menos detectar pelo menos 16 variações daquilo que se entende no espectro da direita. Então, até hoje, os chamados partidos comunistas ou socialistas, que têm essa sigla, eles não necessariamente defendem uma revolução ou um estado de exceção do qual prega o comunismo ou o socialismo, mas são simplesmente nomenclaturas para identificar a defesa de um espectro de esquerda, ou até mesmo aquilo que foi herdado do marxismo, e até mesmo a cor vermelha, que é símbolo da luta dos trabalhadores ou daquilo que se entende por esquerda. Então esse livro aqui, ele é um livro introdutório que procura definir de uma maneira mais fundamental aquilo que seria uma visão política de esquerda ou de direita, que não discorre muito sobre esses espectros que existem, por exemplo, até mesmo na direita, a ala conservadora, ele não se aprofunda tanto. E no final do livro você tem um apêndice que tem a visão do Perry Anderson, uma resenha sobre o livro, um resumo, do qual ele coloca sua visão sobre o livro, as qualidades, as objeções, e uma réplica do próprio Bobbio sobre essa crítica do Perry Anderson. Claro, quando a gente vai falar de visão de direita e esquerda, é preciso você ler muito mais do que um livro como esse, porque você tem, como eu disse, literatura da ala conservadora, da área mais social-democrata, como John Rawls e a sua teoria da justiça, que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, o liberal é alguém que é de esquerda. Então, assim, é uma discussão que não esgota, mas pelo aquilo que se propõe no livro, de uma maneira fundamental e essencial, é um livro
interessantíssimo para que você possa entender e até de alguma maneira problematizar várias coisas que eu aprendi muito aqui com esse livro sobre essa visão daquilo que seria de esquerda e direita. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Tem aí o nosso Kawaii, chegamos a mais de 1.500 seguidores lá na plataforma, o nosso Pix para contribuições e